Este é o Sovell SV7 e eu não vou mentir para vocês, é realmente muito incrível. Ótimo. Além disso, acredito que seja o canário na mina de carvão, indicando que o mercado de impressoras 3D de baixo custo, não só o de alta gama, está prestes a mudar para sempre. Neste vídeo, quero explicar o porquê. Então, esteja você ou não no mercado para uma nova impressora 3D de baixo custo, fique até o final, porque acho que você achará minhas conclusões um insight bastante interessante sobre para onde o mercado está indo. Vamos mergulhar nisso. Alguns meses atrás, peguei um Sovell SV-O6, coloquei um Creality Sonic Pad nele e comecei a produzir benches de alta qualidade de 24 minutos por cerca de $400. Vocês adoraram aquele vídeo, mas o que eu não percebi na época era que a própria Sovell estava prestes a me ofuscar ao seguir em frente e fazer isso eles mesmos. A Sovell tem ido de força em força recentemente com seu extremamente popular e super alta qualidade SV06 e quase imediatamente depois seu SV06 Plus. Ambos, embora não sejam perfeitos, estão dando às empresas como a Creality uma séria concorrência pelo seu dinheiro na faixa de preço de orçamento. O que nos leva ao SV07. Recentemente, a Sovell começou a anunciar seu novo modelo, uma impressora de entrada de alta velocidade que possui clipper, um hot end de alto fluxo, um ventilador de refrigeração auxiliar e uma tela sensível ao toque, tudo de fábrica. Sim, ainda é uma Bedslinger e sim, ainda há rodas V-Roller. Sim, ainda é uma Bedslinger e sim, ainda existem rodas V-Roller, mas em todos os meus testes até agora, isso honestamente não parece importar. Essa coisa ainda é realmente boa. Então, com tudo isso resolvido, vamos então falar sobre o que é bom nesta impressora. Não é preciso dizer, como você pode esperar com qualquer uma dessas impressoras embaladas planas, a configuração foi muito fácil no SV7. Eu montei completamente a impressora em exatamente 15 minutos, e isso incluiu cerca de 1 ou 2 minutos tentando encontrar minhas ferramentas nesta bagunça de um novo estúdio e todas as caixas de mudança. Eu sabia que o hardware seria fácil, mas com base na minha experiência ajustando o SVO6 que clipperizei, esperava ter uma batalha árdua para fazer o SVO7 imprimir perfeitamente. Meu representante me enviou alguns perfis do Cura, mas como você verá em um vídeo futuro, inscreva-se para não perder, mudei recentemente para o Orca Slicer para todas as minhas necessidades de impressão. O Orca Slicer 1.6.2 agora permite adicionar qualquer impressora Marlin ou Clipper, fornecendo um perfil básico para começar. Então, eu só precisava configurar o volume de impressão, definir as macros de início e fim no Clipper, aumentar um pouco as velocidades para o que eu fazia no SVO6 e estava pronto para ir no lado do fatiador. Então, eu apenas segui o manual e as simples instruções na tela para nivelar a cama, fazer uma malha de cama e configurar a modelagem de entrada com este adorável acelerômetro incluído. Super fácil. Depois disso, não pude acreditar no que aconteceu. Eu fiquei tão chocado que gravei um curta no YouTube sobre isso. Simplesmente funcionou. Olhem, pessoal, eu já testei um bom número de impressoras até agora, desde as melhores até algumas opções de pechincha, mas quase nunca tive uma primeira camada perfeita na minha primeira impressão direto da caixa. Serei completamente honesto e direi que suspeito que a Sovell pode ter feito alguns testes extras na minha unidade de análise, porque havia um pouco de filamento vermelho sobrando no hot end da fábrica, mas não sei se isso é realmente apenas parte do processo normal de controle de qualidade que eles fazem para cada impressora ou não, então me digam nos comentários abaixo, aqueles de vocês que conseguirem colocar as mãos em um SV07, se o hot end de vocês também tinha filamento nele. De qualquer forma, a partir daí, minha primeira impressão saiu perfeitamente, e depois a segunda, e depois a terceira. Na verdade, as únicas impressões que falharam até agora foram quando eu restringo o caminho do filamento, movendo o sensor de filamento. Mas além disso, tudo simplesmente funciona. Na verdade, rapidamente comecei a confiar tanto nesta impressora, que na verdade a deixei funcionando durante todo o fim de semana. É um nível de confiança que poucas impressoras alcançam por aqui.
E serei ainda mais honesto ao dizer que, enquanto eu amo minha Voron 2.4, enquanto a SV07 estava produzindo impressões bem-sucedidas uma após a outra, minha Voron ficou presa em um ciclo interminável de tentativas de ajustar as configurações do material e impressões falhas e ajustes de perfil. E isso criou um contraste realmente acentuado entre duas experiências muito diferentes com o Klipper. Por um lado, uma chamada impressora barata que simplesmente funcionava, enquanto por outro lado, um monstro personalizado de última geração, totalmente equipado, Core XS, que eu não conseguia fazer imprimir corretamente para salvar minha vida simplesmente porque meus perfis e minhas configurações de material não estavam perfeitamente ajustados para este projeto específico. Tenho certeza que mover a Voron para o novo escritório em um vagão provavelmente não a ajudou. Estou impressionado, a SV07 imprime rápido, tipo MK4 rápido, variando de 200 a 250 mm por segundo, sem problemas. O extrusor funciona muito bem, mesmo em materiais lentos como o polietileno tereftalato G. Conectar uma câmera foi muito fácil. Consegui me conectar ao Secure Shell sem problemas, usando as credenciais padrão, que são MKS e MakerBase. A aderência da cama é incrível. Qualidade de construção superior. O ventilador de resfriamento auxiliar atrás do pórtico é apenas uma maneira realmente inteligente de adicionar resfriamento sem adicionar nenhum peso, exceto no eixo Z. É incrivelmente silencioso, mais silencioso do que o Mark IV. Sobel até foi em frente e implementou o feedback de muitos criadores de conteúdo diferentes e colocou este alívio de tensão maciçamente volumoso na cama. Então, o que é isso, uma impressora perfeita? Bem, não, na verdade, provavelmente não existe tal coisa, então vamos falar agora sobre o ruim. Sim, embora este vídeo seja patrocinado, Sobel me deu total liberdade para compartilhar a verdade honesta, e há algumas coisas sobre esta impressora que eu realmente não gosto. Primeiro, há a tela sensível ao toque e a responsividade geral dela. Agora descobri que há um bom atraso de 2 a 3 segundos às vezes ao fazer coisas específicas como cancelar a impressão, confirmar seleções e assim por diante. Para a maioria das coisas, como os menus, é realmente bastante responsivo, mas não tenho certeza por que há esse atraso irritante ao tentar realizar certas ações. E só posso supor que tem algo a ver com o poder de processamento do chip que eles estão usando aqui e quanto é necessário para essas ações. Em segundo lugar, e talvez seja só comigo, mas é o pequeno sensor de filamento pendurado que eu movi. Eu sei que eles colocaram aqui para reduzir a massa na cabeça de impressão que vai se mover rapidamente, mas, pessoalmente, eu sempre gosto de remover o rolo de filamento incluído e montar meu filamento em outro lugar, como uma caixa seca ou nas minhas prateleiras. E não há uma boa maneira de eu realocar este sensor de filamento sem forçar o caminho do filamento ou imprimir algum tipo de novo acessório que eu ainda não tive tempo de fazer. Terceiro, tive algumas dificuldades para instalar módulos e pacotes personalizados no Klipper, como Obico ou Octo Everywhere, devido ao fato de que uma data inválida estava no chip de fábrica. Isso me custou cerca de 30 minutos ou mais pesquisando e finalmente obtive a resposta e vou postá-la na tela aqui caso algum de vocês se depare com o mesmo problema. Quarto, vamos falar sobre o elefante na sala, as rodas V-Roller. Alguns de vocês podem se lembrar que o S506 e o SU506 Plus, como o Prusa Marx 5 do qual são modelados, utilizam hastes e rolamentos lineares para rigidez e segurança. Esta impressora não tem, e eu não tenho uma boa razão para explicar o porquê. Uma razão pode ser a economia de custos. Sobel provavelmente queria manter o preço desta impressora abaixo de 400 para evitar competir com as impressoras Core XS de baixo custo que estão chegando, como a Creality K1. E com o aumento dos custos variáveis, desde o poderoso processador até esta bela tela sensível ao toque, e também os custos de moldagem para todas as novas montagens, eles tinham que cortar custos em algum lugar. Outra possível razão é porque, ao contrário do SVO6, eles sabiam que esta impressora teria modelagem de entrada desde o primeiro dia e, portanto, realmente não há razão para mais rigidez.
5. Você pode compensar com o software. Um sistema mais rígido permitiria maior velocidade, mas comparando esta impressora com o SV06 clipperizado, os valores de aceleração recomendados são praticamente os mesmos. Isso me faz questionar se realmente importa. Os roletes em 5 têm má reputação e podem precisar de substituição mais cedo que os rolamentos lineares, mas nesta aplicação fazem o trabalho por um custo muito menor. Por fim, acredito que isso se aplique a qualquer impressora Clipper. Há uma curva de aprendizado. Como mencionei, essa coisa funcionou praticamente apenas no lado do software, mas só depois que configurei corretamente as macros de início e fim de impressão no meu fatiador com base na minha experiência com o Clipper da minha construção Voron. Não foi feito para mim. Eu poderia ter usado apenas os perfis do Cura e compartilharei meu modifiedprinter.cfg e macros com meus apoiadores no Patreon. Porém, fora da caixa, com um fatiador alternativo, essa impressora nem podia mover o cabeçote ou desativar os aquecedores após terminar a impressão. Eu tive que configurar tudo isso sozinho, como faria com qualquer outra impressora Clipper, tal qual uma Voron. Para os iniciantes, isso pode ser um pouco assustador. Por fim, só vou apontar. Sim, é uma Badslinger e as Badslingers não estão mais na moda. Mas, como discuti no meu podcast com Denise Bertacci, do Tom's Hardware, por enquanto, acredito que as Badslingers, devido à capacidade de embalagem compacta e envio barato, não sairão do segmento de entrada do mercado ou até mesmo do segmento de alto padrão, como no caso da Prusa Mark IV. E no que diz respeito às Badslingers, eu sinceramente acho que isso é provavelmente o melhor que pode ser. Logo estarei com um Anchor Make M5 em mãos, e veremos se minha opinião sobre ele muda. Então, o que isso significa para o mercado de impressão 3D? Bem, para ser honesto, e aqui talvez onde minha tendência para a Sovel como patrocinadora possa entrar em jogo, eu acho que essa impressora vai ser um divisor de águas para o mercado de impressão 3D, assim como o SVO6 tem agitado as coisas em um nicho de mercado que era praticamente dominado pela Creality e seus clones. Veja, até agora, todas as opções de orçamento na faixa de preço do SVO7 ou rodavam Marlin ou, no caso do Bic Hurricane, não eram realmente tão bons. Mas aqui, provavelmente pela primeira vez, temos uma impressora 3D de orçamento perfeita para iniciantes que roda uma versão de código aberto, desbloqueada e não modificada do Clipper direto da caixa. Isso significa que uma nova geração de entusiastas da impressão 3D iniciantes e avançados poderão usar uma máquina Clipper, aprender os truques e personalizá-la enquanto aprendem, de uma forma que o Creality Sonic Pad não permite. Prevejo que, assim como iniciantes em impressoras 3D, aprenderam sobre o hardware imprimindo e ajustando peças e modificações em suas impressoras estilo Ender, essa nova geração de impressoras Clipper completamente abertas anunciará um movimento para todos os usuários se tornarem mais experientes com o popular Clipper sem gastar tanto tempo ou dinheiro como em Voron ou lidar com reprogramações assustadoras de firmware. Há uma curva de aprendizado e você precisará aprender sobre macros, modelagem de entrada e outros assuntos relacionados. Acredito que esta impressora e as futuras anunciarão uma maior movimentação em direção ao Clipper no nível de entrada do mercado, mas você deveria comprar uma? Dito tudo isso, você deveria comprar uma dessas impressoras? Bem, como todas as minhas recomendações, realmente depende. Dito isso, acho que meus amigos da Sobel concordariam comigo que, embora possa haver impressoras melhores em outros pontos de preço, a SV07 é a impressora perfeita para alguns tipos específicos de pessoas. O primeiro são os iniciantes. Há muito tempo eu recomendo o SVO6 e o SVO6 Plus como minha primeira escolha para iniciantes por vários motivos. Os Badslingers são amplamente usados por impressoras, sendo uma ótima forma de aprender o básico, com muita informação disponível. Eles são de código aberto, permitindo imprimir suas próprias peças de reposição quando necessário. Eles também são fisicamente abertos, o que facilita o reparo, e não são caros, o que significa que é uma boa maneira de começar no hobby e ver se você gosta sem investir muito dinheiro. Apesar de ter conexões com várias empresas de impressoras 3D, quando meu editor de vídeo e amigo Eric quis entrar na impressão 3D, comprei para ele um Sovil SVO6 Plus para começar, e ele tem adorado. O segundo grupo para o qual recomendo esta impressora é o consumidor com orçamento limitado. Se você está disposto a gastar $1.100 em uma impressora 3D, a Bambu Lab X1 Carbon ainda é a melhor que já usei.
Mas esta máquina não está tentando competir com isso. Considerando que o Sobel SV07 agora custa $339 para os próximos 500 ou mais clientes, você pode obter 3 desses pelo preço de um carbono, ou 2 pelo preço do P1P que eu não testei pessoalmente e não posso comentar. Agora, quanto ao desempenho, provavelmente está cerca de 80% do caminho, novamente, por 33% do dinheiro. Sem dúvida, esta é a melhor impressora 3D de baixo custo disponível no mercado atualmente. Eu a recomendaria com prazer, mesmo sem incentivo financeiro para fazê-lo. Quando meus amigos me perguntarem qual impressora devem comprar para seus filhos começarem a imprimir em 3D, recomendarei esta a partir de agora. Mas ei, me diga nos comentários abaixo, você se vê pegando uma dessas impressoras? Eu fiz um bom trabalho navegando naquela linha tênue entre ser um promotor pago e compartilhar minhas opiniões honestas? Ou eu cruzei uma linha aqui, dando minhas opiniões em um vídeo patrocinado? Adoraria receber seu feedback. Ainda estou aprendendo a encontrar esse equilíbrio. Me conte nos comentários abaixo. Obrigado a todos vocês por assistirem e por considerarem o uso dos links de afiliados na descrição para qualquer impressora ou filamento que vocês escolherem comprar, porque isso realmente ajuda a manter o canal. E claro, obrigado aos meus apoiadores do Patreon que me ajudaram a transformar tudo isso em um trabalho em tempo integral com a construção de um estúdio em breve. Muito obrigado a todos vocês. Por hora é tudo, mas nos vemos na próxima camada.